Hoje é a leitura do terceiro capítulo do livro Como Aumentar o Seu Próprio Salário, de Napoleão Hill. Capítulo 3. Desenvolva uma personalidade atraente. Pergunta. Chegamos agora ao terceiro dos 17 princípios da realização individual, que você chamou de personalidade atraente. Acredito que você tenha separado os fatores por trás da personalidade em características distintas, das quais apenas uma não pode ser desenvolvida por qualquer pessoa normal. Poderia descrever essas características com especial ênfase aquelas que considera de maior importância para um indivíduo conseguir traçar o seu caminho na vida com sucesso? Resposta. Não irei apenas descrever as características de uma personalidade atraente, mas, antes de terminar, também darei uma fórmula simples com a qual todas, exceto uma dessas características, podem ser desenvolvidas e mantidas. A simples menção desses traços de personalidade será de pouco valor, a menos que o indivíduo se aproprie deles e os use. Começaremos com a descrição do mais importante, que é a atitude mental positiva. Pode-se ter uma boa ideia do papel importante que a atitude mental exerce na vida de um indivíduo, considerado que ela influencia o tom de voz, a expressão do rosto, a postura do corpo e modifica cada palavra falada, bem como determina a natureza de cada emoção sentida. Mas do que isso, modifica cada pensamento que é liberado, estendendo assim sua influência a todos dentro do seu alcance pela telepatia. Por uma questão de contraste, vamos citar algumas coisas desagradáveis que a atitude mental negativa provoca. Ela amortece o entusiasmo, limita a iniciativa, derruba o autocontrole, subjuga a imaginação, prejudica o desejo de ser cooperativo, torna o homem mal-humorado e intolerante e, como se não fossem danos suficientes para garantir o fracasso, termina por destruir o poder de raciocínio. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais uma atitude mental negativa pode prejudicar o próprio indivíduo, independentemente do dano que ele causa a outros com suas influências negativas. Pergunta. Como uma atitude mental negativa afeta um vendedor que já pela manhã? Resposta. Seria muitíssimo melhor que ele permanecesse em casa. Além de não fazer as vendas que faria com a sua atitude mental fosse agradável, ele também faria inimigos e perderá clientes. Pergunta. Uma atitude mental negativa pode afetar um profissional como um advogado ou médico? Resposta. O advogado
que for para o tribunal com atitude mental negativa encontrará o tribunal e o júri opondo-se a ele. Embora ele possa ter um caso perfeitamente justo, e o médico que encontra seus pacientes com uma atitude mental negativa passará mais mal do que bem, embora possa ser qualificado na profissão. Um homem pode ter toda a cultura e a civilização moderna que pode oferecer, ter uma série de diplomas em seu nome e ser o mais qualificado em sua área de atuação. Mas ainda assim será um fracasso, não tão certo quanto 2 e 2 são 4. Se carregar uma atitude mental ruim consigo, a única coisa que as pessoas simplesmente não toleram é uma atitude mental negativa. Pergunta: você deu alguns exemplos dos resultados de uma atitude mental negativa. Poderia citar o exemplo de um homem com uma atitude mental positiva e explicar como isso afetou a vida dele? Resposta: pegue Charles, por exemplo. Para quem paguei mais do que $1 milhão de bônus extras em um único ano. Analise sua personalidade nos mínimos detalhes e ficará perto de descobrir por que muitos dos meus associados acumularam suas próprias fortunas. Charles veio a mim como um trabalhador comum. Tinha pouca escolaridade e pouquíssimos talentos especiais, mas tinha um triunfo importante que indica a pista para o sucesso dele. Tinha atitude mental positiva em relação a si mesmo e a todos os outros com quem entrava em contato. Como ele tinha essa atitude? Bem, ele provavelmente nasceu em um meio favorável para o seu cultivo, mas adquiriu o hábito de expressá-la, porque se associou a um grupo de homens que a adotaram como dever diário o desenvolvimento da manutenção de uma atitude mental positiva. Antes de passar para a próxima característica de uma personalidade atraente, deixe-me dizer que a atitude mental deve ser levada em consideração em todas as outras qualidades de personalidade que iremos analisar. Ela está definitivamente relacionada com todas elas. Um fato muito significativo. Pergunta: uma vez que apresentarei a filosofia da realização para muitos pensadores realistas, estou vivamente interessado no porquê e como de todos os princípios que você menciona. Poderia, portanto, explicar como alguém pode desenvolver tal atitude? Resposta: a maneira mais simples de responder a sua pergunta é dizendo que a atitude mental positiva pode ser desenvolvida pela compreensão e aplicação de todos os fatores da personalidade atraente. Você verá, portanto, quando eu terminar minha análise dessas qualidades da personalidade, que sua pergunta terá sido respondida. Pergunta: muito bem, ouvirei atentamente o que você diz,
de modo a escolher e recolher pistas que possam ser úteis no desenvolvimento desses traços desejáveis. Qual é o segundo fator da personalidade? Resposta: flexibilidade. Por esse termo, entendo a capacidade de adaptar-se a mudanças repentinas e circunstanciais, emergenciais, sem perder o senso de equilíbrio. Um homem com disposição flexível deve ser como um camaleão, o pequeno membro da família dos répteis que muda de cor rapidamente para se harmonizar com o ambiente. Sem essa capacidade que cada um impossível ter uma personalidade atraente, já que as condições sempre cambiantes da vida e dos relacionamentos humanos exigem adaptabilidade individual. Alguns homens são injustos o suficiente para culpar outras pessoas por suas desgraças. Mas a verdade é que cada um é o que é e está onde está por causa da sua atitude mental, expressa pela personalidade. Pergunta: esta é uma grande afirmação. Ela exclui quase que por completo os elementos de sorte e apadrinhamento, que a maioria das pessoas lamenta não ter tido ao avaliar sua condição de vida. Resposta: sim, de fato. Quando apresentar a filosofia da realização passa em ideia em termos que levem as pessoas a fazer um inventário honesto de si mesmas, para que possam encontrar e corrigir seus defeitos de personalidade. Costumo pensar que seria uma bênção se todas as escolas públicas incluíssem o estudo de personalidade atraente como obrigatório no currículo. Os jovens precisam ser ensinados muito cedo na vida que nenhuma quantidade de instrução irá assegurar o sucesso, a menos que aprendam a negociar agradavelmente com outras pessoas e observe como a flexibilidade está definitivamente relacionada à atitude mental. Pergunta: e isso nos leva ao terceiro dos fatores importantes de uma personalidade agradável, que é, resposta, sinceridade de propósito. Nunca foi encontrado um substituto satisfatório para esse traço de caráter. Digo que é um traço de caráter porque é algo que mais arraigado em um ser humano do que qualquer mera qualidade de personalidade. A sinceridade de propósito ou a falta dela mostra-se tão evidentemente nas palavras e nos atos dos homens que até mesmo os mais novatos analista de caráter pode reconhecer sua presença ou sua ausência. A pessoa que não é sincera anuncia sua fraqueza
em cada palavra que diz, na expressão do rosto, nos temas de conversa, na escolha de colaboradores íntimos, no tipo de serviço que presta relacionando a outras de sua ocupação e de outras formas menos perceptíveis, ainda que possa ser um ator habilidoso, com grande capacidade de camuflar sua real natureza. O proverbal tipo concordino é objeto de escárnio em todo o mundo, principalmente porque todos reconhecem sua falha de sinceridade. Nunca esquecerei a primeira opção feita por Charles. Ele estava comigo há pouco tempo, quando mandei fazer certa mudança no trabalho, que eu acreditava que deveriam ser feitas. Ele me ouviu até o fim. Então me olhou diretamente nos olhos e, com um largo sorriso bem-humorado no rosto, disse: Tudo bem, chefe. É você quem manda. Mas preciso dizer que o seu pedido vai lhe custar dinheiro, porque você não está tão a par dessas questões quanto eu. Algo na maneira como ele falou me deixou sem espaço para interpretar o comentário como insubordinação. Então, segurei a ordem, fui investigar e acabei descobrindo que ele estava certo e eu errado. Daquele dia em diante, comecei a acompanhar Charles de perto e encontrei nele qualidades de personalidade e de caráter que fizeram com que eu tornasse de valor inestimável para mim. Portanto, não é exagero dizer que Charles teve uma chance comigo por causa da sua sinceridade de propósito. Vale verdadeiramente a pena incluir a sinceridade de propósito como um dos fatores da personalidade. Pergunta: com essa sólida verdade ainda ressoando nos nossos ouvidos, o ressoar da sinceridade pode-se dizer passamos para o quarto fator de uma personalidade agradável. Poderia nomeá-lo? Resposta: é a rapidez de decisão. Observe os homens ao seu redor e perceberá que os indecisos não são nem populares nem bem-sucedidos. Vivemos em um mundo de movimento rápido e que aqueles não se movem rapidamente não conseguem acompanhar o ritmo. Os homens bem-sucedidos tomam decisões firmes e rapidamente e ficam irritados e incomodados com quem não agem prontamente. Chamo a atenção para o fato de que a rapidez de decisão é um hábito e, portanto, está intimamente relacionado com a atitude mental. Você pode ainda tentar, mas não conseguirá separar nenhum desses traços de personalidade atraente da atitude mental. Chamo a atenção também para a estreita relação entre rapidez de decisão e definição de objetivo. Você vai observar que esses traços de personalidade têm conexão direta com todos os 17 princípios da filosofia da realização. Vivemos em um país onde a realização individual em grande escala é possível por causa da abundância
de oportunidade, mas as oportunidades não esperam por ninguém. O homem com visão para reconhecê-las e rapidez de decisão para agarrá-las vai avançar, mas os outros não. É assim que o mundo funciona. Ele sempre dá lugar para o homem que sabe exatamente o que quer e está determinado a obtê-lo. Pergunta: dizem que cortesia é uma coisa mais barata e ainda assim a mais rentável do mundo. Onde você coloca esse traço de personalidade? Resposta: cortesia é o próximo fator a ser discutido. É parte essencial de uma personalidade atraente. Quanto ao custo, vou além e digo que a cortesia é absolutamente grátis. Custa somente o tempo necessário para expressá-la no contato diário com os outros. Talvez justamente a sua gratuitude contribua para a sua escassez, visto que há uma qualidade de personalidade tão rara que, quando alguém depara com ela, rapidamente nota a pessoa que a expressa. Pergunta: qual é a sua definição de cortesia? Resposta: minha ideia de cortesia é a seguinte: é o hábito de respeitar os sentimentos dos outros e de todos, em todas as circunstâncias, é o hábito de se dar ao trabalho de ajudar outra pessoa menos afortunada sempre que possível, e por último, não menos importante, o hábito de controlar o egoísmo em todas as formas. Perceba novamente a relação definitiva entre cortesia e atitude mental. Cortesia é o meio com o qual alguém pode projetar sua influência a fontes de oportunidade que não alcançariam sem ela. Pergunta: depois da cortesia, o que vem na lista dos elementos essenciais de uma personalidade agradável? Resposta: em seguida, mencionarei um par de irmãos gêmeos. O primeiro é o tom de voz. A palavra falada é, em grande parte, o meio pelo qual se exprime a personalidade com maior frequência. Por isso, o tom de voz deve estar tão completamente sob controle que possa ser matizado e modificado para transmitir um significado adicional, além do significado das meras palavras expressas, pois ele transmite um significado separado, conscientemente ou não. A ideia é, portanto, cultivar a voz para que possa ser usada para transmitir o significado específico desejado. O homem que desenvolveu sua personalidade 100% atraente sabe como transmitir cada emoção que sente pelo tom de voz. Pode expressar raiva, medo, curiosidade, desprezo, dúvida, afeição, coragem, sinceridade, desdém, ansiedade e uma vasta gama de outros sentimentos. Além disso, ele tem o hábito de controlar a voz cada vez que fala, pois somente o hábito se atinge à perfeição na dramatização do discurso.
O preço da perfeição aqui, como acontece em outras coisas, é a prática eterna. Todas as pessoas que desenvolvem uma personalidade atraente devem estudar a própria voz e colocá-la sob controle para que possam transmitir qualquer sentimento que desejam. Se não existe nenhum professor de oratória ao seu alcance, você pode tornar-se seu próprio professor, praticando diante de um espelho até atingir a perfeição. Pergunta: você disse que o tom de voz é um dos dois irmãos gêmeos. Qual a natureza do outro irmão? Resposta. O outro irmão é o hábito de sorrir. Não cometa o erro de achar que o simples ato de sorrir não é parte importante da personalidade atraente. E não esqueça que o hábito, que pode ser diretamente associado à atitude mental, se não está seguro disso, tente sorrir quando estiver com raiva. Sugiro que pratique o controle da sua voz diante de um espelho, pois certas expressões da fala não podem ser dramatizadas adequadamente, a menos que acompanhem com um sorriso. Pergunta: é possível que esses irmãos gêmeos tenham outros parentes próximos? Qual é a próxima característica de uma personalidade desejável? Resposta: é a expressão do rosto. Você já deve ter ouvido falar que os analistas de caráter podem dizer muito de uma natureza de uma pessoa apenas olhando de relance a expressão do rosto. Talvez é verdade, mas os analistas de caráter não estão sozinhos na capacidade de julgar as pessoas pela expressão facial. Todos nós fazemos isso conscientemente, quer estejamos conscientes disso ou não. Você pode dizer muito sobre o que se passa na mente de uma pessoa pela expressão do rosto. Os mestres em vendas podem dizer muito sobre os reais pensamentos de um potencial comprador e a partir da observação cuidadosa da expressão facial, se não for a capacidade disso, não é mestre de vendas. Além disso, os vendedores inteligentes aprendem a avaliar o que passa na mente de outra pessoa pelo tom de voz. Assim, o sorriso e o tom de voz e a expressão do rosto constituem uma janela aberta através da qual todos podem ver e sentir o que se passa na mente das pessoas. Isso, naturalmente, sugere que a pessoa inteligente o use com cautela em relação a essa janela aberta. A pessoa inteligente saberá quando manter a janela fechada. Também saberá quando abri-la. Pergunta: me perdi na contagem dos diferentes traços da personalidade atraente, já mencionadas, por causa do meu intenso interesse nas suas observações. Qual é o próximo traço? Resposta: estamos no número 9, que é a diplomacia.
há sempre uma hora certa e errada para tudo. A diplomacia consiste no hábito de fazer e dizer a coisa certa no momento certo. Eu vou enumerar uma lista das maneiras mais comuns em que as pessoas mostram falta de tato. Isso. Sugiro que esta lista possa ser de benefício imensurável, como uma verificação da personalidade. Aqui está ela. Primeiro, descuido com o tom de voz, muitas vezes falando em tons rudes e antagônicos que ofendem. Segundo, falar fora de hora, quando o silêncio seria mais apropriado. Terceiro, interromper o outro quando estão falando. 4. Sobrecarregar o pronome pessoal. 5. Fazer perguntas impertinentes, geralmente para impressionar os outros com a importância do próprio questionador. 6. Inserir assuntos pessoais íntimos na conversa quando isso é embaraçoso para os outros. 7. Ir aonde não for convidado. 8. Presunção. 9. Ostentar regras à sociedade como adorno pessoal. 10. Fazer visitas pessoais em horas inconvenientes. 11. Manter pessoas ao telefone com conversas desnecessárias. 12. Escrever carta para quem não tem nenhuma desculpa razoável de abordar. 13. Oferecer opiniões quando não solicitadas, especialmente sobre assuntos com quais não se está familiarizado. 14. Questionar abertamente a solidez da opinião dos outros. 15. Recusar solicitações de outros de forma arrogante. 16. Falar depreciativamente de pessoas na frente dos amigos delas. 17. Repreender pessoas com as quais se discorda sobre algum assunto. 18. Falar de males físicos das pessoas na presença delas. 19. Corrigir subordinados e associados na presença dos outros. 20. Reclamar quando pedidos de favores são recusados. 21. Abusar da amizade ao pedir favores. 22. Usar línguas profanas e ofensivas. 23. Expressar desagrado muito livremente. 24. Falar de doenças desagradáveis. 25. Criticar nossa forma de governo ou religião de outra pessoa. 26. Familiarizar expressivamente com as pessoas em todas as ocasiões. Pergunta: aquele que verificar sua personalidade com esta lista e descobrir que não comete nenhum dos erros e é realmente um indivíduo raro e afortunado, posso ver que a diplomacia é mais um traço de personalidade relacionado à atitude mental? O que aparece como número 10? Resposta: no 10º lugar vem a tolerância. Vamos definir tolerância simplesmente como mente aberta. Pessoa tolerante é aquela que mantém a mente aberta para os novos fatos, novos conhecimentos e novos pontos de vista sobre todos os assuntos.
Me arrisco a dizer que esta definição classifica a maioria de nós como intolerantes. Observe também, antes de avançarmos muito na análise desse assunto, quão intimamente tolerância e diplomacia estão ligadas, e também como ambas estão definitivamente relacionadas à atitude mental. Tente o quanto quiser, não há como escapar da importância da atitude mental. Ela surge por toda a parte, em todas as relações humanas. Antes de encarar esse assunto, gostaria de enumerar alguns entraves específicos que os homens criam para si mesmos, por meio da intolerância, que, primeiro, tornam-se inimigos aqueles que gostariam de ser amigos. 2. Faz cessar o crescimento da mente, limitando a busca por conhecimento. 3. Desencoraja a imaginação. 4. Proíbe a autodisciplina. 5. Impede a precisão do pensamento e do raciocínio. Além disso, também prejudica o caráter das formas invisíveis e desconhecidas, que limitam a utilização das forças espirituais disponíveis para abrir a mente. Pergunta: por que você certamente deu à intolerância a importância que ela merece? Isso inclui a rodada dos 10 primeiros elementos essenciais de uma personalidade desejável? Suponho que poderíamos chamá-lo de 10 mais, de uma personalidade positiva. E vamos agora à próxima rodada. Qual é o número 11? Resposta: o 11º traço da personalidade atraente é a franqueza de conduta e do discurso. Quando todo mundo desconfia do homem que recorre a subterfúgios, em vez de lidar francamente com seus associados diários, conheci homens tão escorregadios que eles não conseguiriam tirar deles uma declaração clara e direta sobre nenhum assunto. E ainda não vi nenhum homem desse tipo em que se possa confiar. Esse tipo de homem não mente de forma direta, mas o que ele faz é exatamente no mesmo, ao deliberadamente sonegar fatos importantes de quem tem direito de saber. Esse hábito é uma forma de desonestidade que, se mantido por muito tempo, vai minar o mais sólido caráter. Homens de caráter sólido sempre têm a coragem de falar e lidar diretamente com as pessoas e seguem esse hábito, mesmo às vezes possa resultar em desvantagem pessoal. Homens que recorrem a subterfúgios para enganar os outros raramente têm muita confiança em si mesmos. Pergunta: tenho certeza de que todos preferem lidar com uma pessoa franca e honesta.
a longo prazo. Gente que pensa estar enganando os outros, está enganando a si mesmo. Mas qual o número 12 nessa série de traços de personalidade desagradáveis? Resposta: o número 12 é o senso de humor aguçado. Um senso de humor bem desenvolvido ajuda a pessoa a se tornar flexível e ajustável às diferentes circunstâncias da vida. Também permite a relaxar e tornar-se humana, em vez de permanecer fria e distante. Além disso, um senso de humor aguçado impede que o homem leve a si mesmo a vida muito a sério, tendência para o qual muita gente tem uma inclinação. Sempre sinto pena do homem que não consegue relaxar e rir quando é adequado fazê-lo, pois o riso é o melhor dos tônicos mentais. Não tenho certeza, mas acho que é também um bom tônico físico. Um senso de humor aguçado não importa como se apresente, proporciona grande relaxamento. Os norte-americanos gastam milhões de dólares anuais com circo, teatro e cinema para obter esse tipo de fuga. O senso de humor serve até mesmo para uma melhor aparência física, uma vez que ajuda a manter as linhas do rosto suavizadas e leva ao hábito de sorrir, que é um traço importante da personalidade atraente. E há uma relação definida entre senso de humor e atitude mental. Esse senso de humor aguçado incentiva a atitude mental positiva. Pergunta: você deixa muito claro que ter uma personalidade atraente é um recurso de grande valor para qualquer um. Os fatores que está apresentando possibilitarão que as pessoas façam inventários dos recursos de suas personalidades, assim como de suas possíveis fraquezas. Suas sugestões e instrução permitirão que reforcem quaisquer pontos fracos e aumentem a capacidade de negociar com a vida em termos mais favoráveis. Qual é o próximo passo para o desenvolvimento de uma personalidade atraente? Resposta: chegamos agora ao mais profundo e atraente de todos os elementos que comportam uma personalidade atraente: a fé na inteligência infinita. A fé está entrelada a todos os princípios da filosofia da realização, uma vez que o poder intangível da fé é a essência de cada grande conquista. Não importa qual a sua natureza ou objetivo. A minha análise desse tema, portanto, é uma responsabilidade que não ouso negligenciar. Fazer isso seria como tentar ensinar astronomia sem fazer referência às estrelas. Entenda, no entanto, que qualquer referência que eu faça ao tema de fé não tem nada a ver com o sobrenatural, nem com quaisquer conotação
teológica. Vou falar do poder de fé, somente como uma necessidade inevitável para o homem que deseja fazer o máximo uso da sua mente para conquistar de fins materiais. Nenhuma filosofia sobre a realização pessoal estaria completa sem o reconhecimento claro e definitivo do poder da fé. A razão disso é que o estado mental conhecido como fé fornece o maior canal para a expressão na iniciativa, imaginação, entusiasmo, autoconfiança e definição de objetivo. Sem ela, ninguém pode levar-se acima da mediocridade. Negligenciar o tema de fé seria, portanto, algo como disponibilizar o maquinário mais completo para um homem sem fornecer a energia para operá-lo. Pergunta: você está dizendo que o cérebro do homem, na verdade, uma máquina muito refinada, construída, intricada e precisamente para executar a função definida de viver? Resposta: sim, estou. O que pode, o poder de operar essa máquina é a forma de como a energia externa e a fé é o portão principal pelo qual o indivíduo pode dar ao seu cérebro acesso pleno e livre ao grande poder universal que o opera. A mão que abre o portão e permite a livre entrada do poder que opera o cérebro é o desejo ou o motivo. Ninguém até agora descobriu outra maneira de abrir o portão. Ele pode ser aberto por vários graus, dependendo do motivo e do desejo. Apenas aqueles desejos que assumem a proporção de uma obsessão, desejos ardentes, servem para escancarar a abertura. Um desejo ardente, no sentido em que uso o termo, é aquele acompanhado por uma emoção profunda. Meros desejos mentais oriundo da razão pura ou não abrem o portão para o cérebro tão amplamente quanto os desejos do coração misturados com emoção. Quero deixar este ponto muito claro e enfatizá-lo de todas as maneiras possíveis, pois é o fundamento do tema da fé. Pergunta: poderia dar alguns exemplos dos benefícios práticos a serem obtidos por aqueles que aprendem a usar o poder da fé? Resposta: eu gostaria de começar afirmando que o estado mental conhecido como fé elimina automaticamente a intolerância, liberando a mente das limitações criadas pelo homem. Afinal de contas, o que é a intolerância senão uma mente parcial, fechada?
assim como a escuridão é disciplinada pelo simples processo de acender a luz. A intolerância é eliminada abrindo a mente para o influxo do poder que dá ao cérebro a visão para abranger todas as realidades da vida em vez de apenas algumas. Em seguida, eu diria que a abertura da mente pela fé proporciona uma perspectiva mais ampla do mundo e das pessoas que vivem nele. Essa mesma receptividade pavimenta o caminho para uma melhor compreensão de todas as realizações humanas. Portanto, serve para apoiar todos os traços de personalidade atraente. O terceiro benefício para aqueles que usam o poder da fé é uma mente aberta. Permite o influxo da energia que move todos os obstáculos imaginários do caminho para a realização individual e ajuda a superar os obstáculos reais. Como alguém tão propriamente declarou, onde a fé é o guia e o indivíduo não tem como perder-se. Pergunta: poderia citar em ordem os fatos que consideram mais significativos em relação ao assunto da fé? Resposta: um fato de importância profunda é o poder disponível pela fé inesgotável e não há penalidade de qualquer natureza para o uso gratuito desse poder. Esse fato denota a intenção do Criador de um uso pleno e completo desse poder universal por todos os que desejam usá-lo e para qualquer finalidade essencial ao bem-estar do homem. É também significativo que o método para entrar em contato e utilizar esse tipo de poder é simples e está ao alcance de todas as pessoas. Ele consiste da apropriação voluntária do poder por meio do desejo ou motivo. Mas um fato importante é que o poder do pensamento é a única coisa pela qual qualquer ser humano tem controle completo. E a prerrogativa do indivíduo com esse respeito foi habilmente protegida por um sistema que faz com que seja impossível para uma pessoa saber como outra está fazendo uso do poder do pensamento. Pergunta: parece então que a única privacidade real do homem que um homem tem é o que desfruta dentro de si, que são os seus pensamentos, de sua mente. Que verdade profunda, inspiradora. Resposta: sim, se o homem não consegue compreender o significado dos fatos que mencionamos, nunca terá uma personalidade atraente, no sentido pleno da palavra. O homem que os entende e aplica remove todas as limitações de sua mente. A recompensa prometida vale todo esforço que se coloque no entendimento dos fatos.
Pergunta: qual é o próximo traço da personalidade atraente? Resposta: é o senso de justiça aguçado. Parece banal lembrar que as pessoas de que um indivíduo não pode esperar se tornar popular e atraente se não lidar de maneira justa com os outros. Mas a conhecida deficiência nesse aspecto torna-se necessário uma discussão do assunto. Pergunta: talvez seja melhor você definir o que quer dizer com justiça. Resposta: justiça, conforme o uso, o termo aqui significa honestidade intencional. Muita gente é honesta por uma questão de conveniência, mas honestidade é tão flexível que pode ser adaptada a qualquer circunstância em que seus interesses imediatos possam ser melhor atendidos. Não é esse tipo de honestidade que estamos analisando. Estamos falando da honestidade deliberada, tão rigidamente observada que o indivíduo é motivado por ela, tanto em circunstâncias que podem ser de benefício imediato, quanto naquelas que prometem a maior recompensa possível. Resposta. Pergunta: você se importaria de citar alguns dos benefícios práticos mais óbvios do senso de justiça aguçado? Resposta: ele estabelece a base da confiança, sem a qual ninguém pode ter uma personalidade atraente. Constrói um caráter fundamentalmente sincero e sólido que, por si só, é uma das maiores forças de atração. Não só atrair as pessoas, como oferecer oportunidades de ganho pessoal na ocupação profissional. Proporciona uma sensação de autoconfiança e respeito próprio. Coloca o indivíduo em um relacionamento melhor e mais compreensível com a própria consciência. Atrai amigos e desencoraja inimigos. Limpa o caminho para um estado mental conhecido como fé. Ajuda a pessoa a agir com mais iniciativa em relação ao objetivo principal da vida. Nunca prejudica ou sujeita a qualquer forma de constrangimento. O senso de justiça aguçado não só ajuda no desenvolvimento da personalidade atraente, como é um recurso de valor inestimável em quase todos os relacionamentos humanos. Desencoraja a avareza, a ganância e o egoísmo e proporciona ao indivíduo uma melhor compreensão dos seus direitos, privilégios e responsabilidades. O senso de justiça aguçado tem grande e definida influência no desenvolvimento de outros traços da personalidade atraente. Pergunta: chegamos ao número 15 dos traços da personalidade atraente. Qual é? Resposta: a adequação de palavras. Entre pessoas cultas, talvez não haja maior fonte de aborrecimento do que o uso descuidado das palavras.
coloquialismos e gírias podem ser razoáveis às vezes, mas quando menos usado, melhor. Nosso idioma é repleto de palavras que possuem todas as nuances possíveis de significados. Portanto, não existe desculpa válida para o hábito de usar palavras que ofendam. É claro que o uso de palavras profanas é indefensável. Pergunta: poderia sugerir um modo pelo qual uma pessoa pode assegurar-se de ter um vocabulário apropriado? Resposta: um conhecido meu julga a habilidade com o uso das palavras. É superior de qualquer outra pessoa que já conheci. Dedica 30 minutos por dia para ler o dicionário. Sim, literalmente ler. Ele tem um vocabulário surpreendentemente grande e nunca o ouvi usar uma palavra inadequada na vida. Além disso, sua escolha de palavras mostra que ele usa apenas aquelas que transmitem precisamente o significado pretendido. Pergunta: já que você mencionou, é verdade que as palavras que um homem utiliza como o indicador pelo qual é inicialmente julgado pelos outros, e por isso eles assumem enorme importância como um fator de personalidade? Resposta: as palavras são o meio pelo qual o homem mais frequentemente expressa seus pensamentos. Portanto, a natureza das palavras que ele usa fornece pistas precisas do tipo de mente que ele possui. Esse fato que leva à conclusão de que duas coisas devem estar na lista de tarefas diárias de uma pessoa com personalidade atraente: o cuidado com a escolha das palavras e o cuidado com o tom de voz em que as palavras são proferidas. Pergunta: como resultado da sua análise, me peguei pensando que coisa maravilhosa é a palavra. Gostaria que você continuasse a discorrer sobre a importância das palavras por um momento. Resposta: a capacidade de expressar o pensamento com as palavras é uma das diferenças que separam um homem de todos os outros seres vivos. As palavras são o meio engenhoso do Criador para conceder ao homem um cabal ilimitado para a expressão de pensamentos. As palavras são uma dádiva especial de Deus para o homem. Com essa dádiva, a combinação do conhecimento e da experiência humana pode se tornar bem comum ao indivíduo mais humilde, se não tivéssemos palavras para transmitir os pensamentos. A utilização do mastermind seria extremamente limitada e todos os homens seriam praticamente obrigados a passar a vida sem utilizar conhecimento adquirido por outros antes dele. Pergunta: qual é o 16º traço da personalidade atraente? Resposta: eu o denominei controle emocional. Já foi afirmado que
Aqueles que estudam o assunto que as emoções do homem controlam sua conduta, a alegação parece razoável. A maioria de nós é rígida, mais pelas emoções do que pela razão. Fazemos ou nos abstemos de fazer coisas por causa dos nossos sentimentos. A emoção, portanto, pode ser definida com a palavra sentimento. A palavra é importante e poderosa, uma vez que define a força motivadora que controla a maioria de nossas ações ao longo da vida. Certamente devemos aprender o máximo possível sobre a força que nos leva à grande realização ou lançar a derrota. É precisamente isso que o poder da emoção faz. Em vista desse fato significativo, precisamos saber controlar esse poder, não apenas para acionar atrativamente a melhor personalidade, mas para evitar uma vida de fracasso ou miséria. Pergunta: o que sugere como primeiro passo para se desenvolver tal controle sobre as emoções? Resposta: o primeiro passo é identificar as emoções para que possamos reconhecê-las e para nos ajudar nessa tarefa, um psicólogo preparou uma lista das emoções mais comuns manifestadas em uma vida diária. São 7 emoções positivas e 7 emoções negativas. As 7 emoções negativas são medo. Existem 7 formas diferentes de medo, que discutiremos mais adiante. 2, ciúmes. 3, ódio e inveja. 4, vingança e maledicência. 5, ganância. 6, superstição, desconfiança. 7, raiva. Agora, as 7 emoções positivas: amor, sexo, esperança, desejo, otimismo, lealdade. Nessas 14 emoções, pode-se encontrar a lista do alfabeto de um idioma que grava tanto sucesso quanto fracasso. Essas 14 palavras representam literalmente o teclado do instrumento musical da vida, na qual o indivíduo reproduz os acordes de harmonia que conduzem à felicidade no seu sentido mais amplo, ou às discórdias da infelicidade que levam à miséria e à obscuridade. Cada uma das 14 emoções relacionadas à atitude mental. Por isso, enfatizo a importância da atitude mental. Essas emoções não representam nada exceto a atitude mental. Não são nada mais do que sentimentos ou estados mentais mais importantes ainda, estão sujeitas à organização, orientação e controle completo por qualquer pessoa normal. Este é o teclado da vida no qual o indivíduo pode compor a música que sua alma vai cantar por toda a vida. Pergunta: como o Criador deu ao homem o controle sobre essa grande partitura da sinfonia da vida? Resposta: dando a ele o controle sobre os pensamentos.
A única coisa que o indivíduo deve fazer é assumir o controle de sua mente e exercer esse controle. Ele não pode evitar ou negligenciar isso sem condenar sua vida aos ventos errantes do acaso. Lembre-se, antes de encerrarmos esse assunto, que o ponto em que o indivíduo começa a assumir o controle da própria mente é incluir as emoções. Claro que quando adota o princípio principal definido. Definições de objetivos é um ponto de partida para toda realização. Ver-se, portanto, como sucesso e fracasso estão definitivamente relacionados com as 14 emoções, metade delas são o prenúncio de fracasso e a outra metade são as estruturas do sucesso. 4. Pergunta. Ouso dizer que qualquer um que faça uma cópia da lista das 14 emoções e que examine cuidadosamente cada qual com base em um cronograma definido para grandes avanços em direção ao domínio de suas emoções? Resposta: correto. Deve-se elaborar um gráfico de verificação e adquirir o hábito de classificar cada uma das emoções diariamente. Esse procedimento surpreenderá a todos que o tentarem. Também pode levar à mudança de personalidade, que surpreenderão agradavelmente os colegas de trabalho. Essa abordagem é positiva para o autocontrole, que deve ser buscado e alcançado por todos aqueles que querem ter a clareza de fazer a vida valer a pena. Pergunta: você cobriu os 16 primeiros traços de uma personalidade atraente? O que vem a seguir? Resposta: vamos chamá-lo de interesse alerta em pessoas, lugares e coisas. Sem a capacidade de fixar o interesse em um assunto ou pessoa, mantê-lo durante o tempo que a ocasião exige, nenhuma pessoa terá personalidade atraente. De qualquer modo, você pode prestar maior elogio a uma pessoa do que concentrar-se nela quando ela deseja sua atenção. Dizem que ser capaz de ouvir direto é uma conquista maior do que ser capaz de falar bem. É uma maneira de agradar aos outros e de adquirir conhecimento útil ao mesmo tempo. O hábito de olhar em outras direções ou de brincar com algum objeto enquanto alguém está falando, entre as piores formas de desrespeito, o hábito de interromper quando o outro está falando é um insulto imperdoável. Estas talvez sejam palavras duras, mas descrevem com exatidão um fato importante. Pergunta: você está sugerindo que a incapacidade de perceber detalhes e de observar que está acontecendo ao redor é uma fraqueza por demais comum?
Resposta: exatamente. É uma fraqueza comum que custa um preço enorme. Ao fazer um estudo cuidadoso de si mesmo, observando outras pessoas, você vai descobrir que pode contribuir substancialmente para a sua própria personalidade, demonstrando interesse aguçado na personalidade de outro indivíduo. Sugeri diversas vezes por alguns dos jovens que trabalhavam conosco que, se fossem tão vivamente interessados nos colegas de trabalho e nas tarefas, quanto eram conversavam com as namoradas, os resultados seriam uma mudança positiva dos seus contra-cheques. Demonstrar interesse pelos outros não serve apenas para agradá-los, mas também proporciona uma excelente oportunidade para se conhecer as pessoas. Observando seus maneirismos, pode-se aprender lições valiosas, observando as falhas e virtudes alheias, já que esse hábito nos leva a fazer um inventário mais precioso de nós mesmos, para nos certificarmos de que não apresentar as mesmas falhas. Pergunta: me parece que a memória está associada ao tema do interesse e observação atentos. Estou errado? Todo homem sabe que uma boa memória é um bem de grande valor, mas nem todo mundo parece saber que uma das maiores funções de uma boa memória é fazer um inventário preciso das características das personalidades individuais e lembrá-las. Tal retentividade sempre exige observação aguçada e grande interesse na conversa trivial com as pessoas. Poucas coisas irritam mais do que ser apresentado a alguém pela segunda vez, sem que a pessoa mostre qualquer sinal de reconhecimento. Tal situação acontece todos os dias. Não é nenhum elogio para um homem, especialmente se for alguém de grande reputação no seu campo de atuação, sentir que é tão inexpressível, sem importância, que alguém a quem foi apresentado pela segunda vez não se lembra dele. Por outro lado, nada contenta mais um homem do que a demonstração de que as pessoas lembram dele. É favorável. Um dos maiores hotéis de Nova York tem uma recepcionista que utiliza um sistema com o qual se lembra de praticamente todas as pessoas que se registram pela primeira vez. E nunca erra se a pessoa é bastante conhecida publicamente. Ela chama a pessoa pelo nome e faz questão de que elas saibam que ele as reconhece. O gerente do hotel disse que esse funcionário é um dos maiores triunfos do hotel. O que é ainda mais interessante, recebe quase 3 vezes mais do salário usual do cargo. Faz parte do dever do homem, pelo menos para consigo mesmo, enxergar todos os conhecidos e identificá-los de alguma maneira.
cada vez que falar com eles após um longo intervalo. Falta de interesse em outras pessoas é geralmente um sinal de egoísmo, que aquele que se apaixona por si mesmo encontrará alguns rivais. Pergunta: todos concordam prontamente que a personalidade atraente é algo a ser desejado e buscado. Os elementos aprendem até agora formam uma lista maravilhosa com a qual as pessoas podem comparar suas personalidades, assinalando as respectivas qualidades e falhas, se for o caso. Você cobriu os primeiros 17 traços da personalidade atraente. O que tem para hoje? Resposta: o 18º traço de uma personalidade atraente, que é o discurso eficaz. A pessoa que não consegue ficar de pé e falar com vigor e convicção sobre qualquer assunto dentro de sua área de conhecimento, fica ao homem que não consegue expressar com convicção e em conversas triviais e pequenas reuniões de grupo, como conferências e negócios, há uma aceitação geral da crença de que a capacidade de dramatizar palavras e expressá-las com vigor em todos os momentos de condições está entre as maiores realizações humanas. Na verdade, algumas pessoas colocam essa habilidade no topo da lista e de todas as realizações pessoais. Inúmeras vezes, como podemos ver ao examinar a história da humanidade, todo o curso da civilização foi influenciado por homens capazes de dramatizar uma ideia utilizando a palavra falada. Temos apenas que olhar ao redor para encontrar homens e chegarem à grande realização pessoais, devido à capacidade de se vender para outras pessoas com um discurso dramatizado. Lembre-se de que o uso da palavra discurso refiro às palavras faladas ao homem com o objetivo de influenciar os outros que ele deseja ou esteja falando apenas para um ou para muitos. Pergunta: poderia ser útil mencionar algum desses passos necessários para preparar ou para proferir um discurso eficaz? Resposta: de longe, o fator mais importante para um discurso eficaz é o conhecimento profundo do assunto sobre o qual se fala. Nenhuma técnica dramática substituirá a autoconfiança de um orador. Sente quando sabe o que fala e sabe o que está falando. Uma pessoa cujo passatempo era discurso conciso disse certa vez que um curso inteiro de oratória poderia ser ensinado em uma frase. Saiba o que quer dizer e diga com todo sentimento e que possa exibir em seguida. Sente-se.
A última palavra é importante. E agora, a hora de parar de falar é o exato momento em que você conseguiu transmitir o pensamento que queria em nem um segundo além desse tempo. Oradores prolixos são geralmente monótonos, mas nos discursos breves também serão e não comunicarem com eficácia o que as pessoas querem ouvir. Pergunta: várias vezes você usou a palavra dramatizar em relação ao discurso eficaz. Como você adquirir a capacidade de dramatizar? Resposta: a capacidade de dramatizar um discurso vem do hábito, portanto, deve-se começar falando vigorosamente com a conversa habitual. Existe um lugar onde grandes oradores aprendem a arte do discurso eficaz. Eles praticam com todas as pessoas com quem conversam. Nunca pronunciam a palavra sem respaldá-las com o sentimento necessários para que penetre e afete a mente do ouvinte. Esse procedimento simples e nenhum outro seguindo como hábito diário fará de que qualquer pessoa um orador eficaz. Pergunta: na nossa última conversa, você destacou a importância da escolha correta das palavras. Poderia dizer onde o uso adequado das palavras se encaixa no uso eficaz? Resposta: as palavras não produzirão um discurso eficaz, a menos que elas sejam agrupadas de maneira a transmitir ideias com ilustração e analogias que querem dentro da experiência de todos. Lembre-se disso, pois é de extrema importância para todos que aspiram a tornar-se oradores. Já ouvi discursos de horas de alguns homens intelectualizados que eram obras-primas do nosso idioma, mas não conseguiram influenciar ninguém por não estarem devidamente sintonizados com a mente dos ouvintes, mediante ao tipo certo da ilustração. As pessoas desejam ouvir coisas que ajudem a desenvolver seus problemas diários, assuntos que ajudam na luta pelas necessidades de luxos de vida. Elas ouvirão outros assuntos, mas serão mais fortemente influenciados quando os discursos forem interessantes devido à dramatização e ilustração. Todas as pessoas que se ressentem do uso das palavras que não entendem, não importa o quanto corretamente tenham sido usadas. Lembre-se, portanto, que o orador eficaz não deve apenas usar ilustrações ao alcance dos ouvintes, mas deve descrevê-las com palavras que qualquer pessoa com educação comum possa compreender. Pergunta: e os gestos? Já escutei alguns oradores que agitavam com as mãos no ar ou sopravam o púlpito descontroladamente ao argumentar. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Resposta: gestos só podem fazer uma e duas coisas.
para um discurso, aumentar ou diminuir a eficácia. Se não aumenta, diminui. Os gestos, portanto, devem ser harmonizados e de forma adequada, como o conteúdo do discurso. Deve evitar gestos pessoais distraídos, como passar a mão no cabelo, colocar a mão no bolso, brincar com o relógio, chacoalhar moedas. Além disso, deve evitar posturas deslexas no corpo. Tais maneirismos podem sugerir familiaridade e levar a mente do ouvinte para longe do discurso. Pergunta: me parece que muitos dos traços de uma personalidade atraente podem ser incorporados diretamente a um discurso eficaz. Estou pensando, por exemplo, um tom de voz. Resposta: o tom de voz é importante, portanto, deve ser controlado. Tons de voz altos e agressivos sempre ofendem o ouvinte. Os tons baixos e graves são mais aconselháveis. Um tom de voz fora de tom é tão prejudicial quanto um instrumento musical desafinado. Pelo mesmo motivo, destrói a harmonia. Lembre-se de que se deve começar a treinar o tom de voz nas conversas formais. Uma voz bem disciplinada pode transmitir sentimentos, não pelo mero significado das palavras, mas pelo tom de voz, que podem produzir tantos risos quanto lágrimas. O orador eficaz deve aprender a distinguir entre as palavras que são ditas sem sentimentos e aquelas que dependem quase que, se não totalmente, do sentimento para influenciar o ouvinte. O tom de voz é um instrumento pelo qual o sentimento é transmitido. Pergunta: você há de concordar comigo que um dos outros traços da personalidade, de que obviamente entra no discurso eficaz, é a expressão facial? Resposta: o orador eficaz deve se lembrar de que fazer a expressão do rosto, ajustar-se às sensações que deseja transmitir, tanto o sorriso quanto o olhar severo, tem lugares apropriados no discurso, mas é importante que seja usado apenas no lugar certo. A regra que impõe o que a expressão do rosto deve harmonizar-se com a natureza do pensamento e a ser transmitido pelo discurso. Pergunta: qual o ingrediente de um discurso para transmitir um importante sentimento? O ânimo do orador para a audiência e a inspira a reagir como o orador deseja? Resposta: o entusiasmo. Ele é um elemento essencial do discurso eficaz, pois fornece as palavras de sentimentos necessários para transmitir que o orador projete seus pensamentos para dentro da mente dos ouvintes. É difícil qualquer um fechar a mente ao orador entusiasmático ou evitar que sua mente seja penetrada pelos pensamentos de alguém que fale com o fogo do entusiasmo, respaldando cada palavra.
O entusiasmo é muito contagiante. É uma forma de sentimento que dá poder para as palavras, como nada mais consegue dar. Pergunta. Se for esse o caso, por favor, diga-nos como gerar o poder mágico do entusiasmo. Resposta. O ponto de partida para o desenvolvimento do entusiasmo é a sinceridade de propósito e a crença completa do orador no pensamento que está se esforçando para transmitir aos outros. Qualquer tentativa de fingir entusiasmo será facilmente reconhecido pelos ouvintes e que ressentirão disso. Aqui, novamente, o tom de voz fala tão alto que meras palavras atrapalham e servem apenas para expor a falta de sinceridade do orador, que acredita no que esteja dizendo. Pergunta. Poderia dizer qual discurso é necessário ou mais eficaz para todos os tempos? Resposta. O discurso proferido mais vezes do que qualquer outro é um dos mais curtos, um dos mais dramáticos, um dos mais românticos e, às vezes, um dos mais trágicos de todos os discursos humanos. Consiste apenas 3 palavras: eu te amo. No entanto, ouvi dizer que essas 3 palavrinhas são apenas um complemento da transmissão de um pensamento por trás delas. O mais importante, dizem os especialistas no assunto, é o tom de voz, é o tom da voz, e o olhar e o sentimento do entusiasmo do orador. Às vezes coloca por trás do discurso. Quando vocês souberem explicar como se reveste o discurso com o sentimento necessário para tornar-se eficaz, também saberá como se dramatiza qualquer discurso com profundidade de sentimento e entusiasmo. Contudo, remonta à sinceridade do propósito e ao desejo. Não temos dificuldade em colocar a emoção no discurso quando acreditamos no que estamos dizendo. Além disso, se acreditarmos no mundo no qual estamos aptos, as nossas palavras, a dose certa de sentimento, o mundo fica apto a nos reconhecer como personalidades atraentes. Pergunta. E qual é o 19º traço da personalidade agradável? Resposta. Versatilidade. É que é quase desnecessário mencionar que as pessoas que não têm nenhuma compreensão geral do mundo em que vivem, incluindo como pelo menos um conhecimento superficial da natureza humana, raramente são interessantes ou atraentes. Um interesse geral pelas coisas que as pessoas é um dos fundamentos da mais flexibilidade da personalidade, sem a qual raramente o indivíduo é atraente, exceto por uma porcentagem muito pequena de pessoas
com quem se associa, com livros e benefícios educacionais tão abundantes como os que temos em nossos pais. Não existe culpa para ninguém não se tratar de que informar sobre uma grande variedade de assuntos. Todo homem deve ter, pelo menos, um conhecimento superficial dos principais acontecimentos do dia, especialmente aqueles relacionados aos destinos políticos e econômicos do país. Um homem deve ter conhecimento, pelo menos, um pouco mais do superficial sobre si mesmo, pois é verdade que aquele que compreende a si mesmo sabe muito sobre as outras pessoas, e isso fica qualificado a tornar-se atraente para os demais. Um homem que realmente se conhece tem pouca dificuldade em entender os outros, pois é muito parecido com os outros. Pergunta: de acordo com a minha contagem, você agora está prestes a discutir a 20ª característica da personalidade atraente. Qual é? Resposta: afeição genuína pelas pessoas. Todo mundo que entende de cães sabe que um cachorro reconhece instantaneamente se uma pessoa gosta de cão ou não. Além disso, cães expressam esse reconhecimento de maneira explícita. As pessoas também reconhecem ao menor sinal. Os indivíduos que gostam de pessoas e se ressentem daqueles que têm uma aversão natural aos outros, assim como definitivamente se sentem atraídas por aqueles que gostam de gente. A lei da retribuição sempre opera de modo que as pessoas sejam julgadas e consideradas não apenas por seus atos, mas por sua atitude mental dominante, pelas quais expressam seus gostos e aversões com precisão infalível. É inevitável, portanto, que a pessoa que não gosta de pessoas sejam malquistas, embora possa nunca expressar abertamente seus sentimentos. Todas as mentes se comunicam com outras por telepatia. Portanto, as pessoas que desejam ter uma personalidade atraente devem prestar atenção não apenas nos seus atos, mas também nos seus pensamentos. Pergunta: o que você acabou de dizer parece intimamente relacionada ao que costuma dizer de temperamento. Gostaria de explicar qual é a ideia de temperamento? Resposta: eu não esperaria muito do termo da realização de um homem com temperamento, pois aquilo que chamamos de temperamento nada mais é do que a emoção descontrolada, e a emoção sob controle é um dos mais essenciais e de todos os poderes da mente. Talvez o maior dano que um temperamento descontrolado possa causar é o que resulta é uma linguagem descontrolada. A pessoa com dizer, com uma ponta afiada, como uma lâmina de um barbear, e com
consideração. Por quem possa ferir todos os conhecemos tais linguagens, mas nunca nos sentimos particularmente atraídos pelos proprietários dela. A maioria das pessoas fala demais e diz muito pouco sobre circunstâncias mais favoráveis. Mas o homem, com um grau de temperamento e uma linguagem afiada, com frequência fala sem querer e diz coisas das quais se arrepende para o resto da vida. Tal pessoa não tem personalidade atraente, é óbvio. Pergunta: o que você tem a dizer sobre aqueles que expressam derrotismo e aceitam o fracasso como destino? Resposta: ninguém se importa muito com as pessoas que abandonou a esperança de realização pessoal ou que não tem ambição de atingir algum objetivo digno na vida. O homem perdoará a maioria dos erros. O mundo perdoará a maioria dos erros de um homem, se ele tiver grandes metas e firme esperança nas suas realizações, mas não será perdoado por fracasso, devido à indiferença ou desesperança. Pergunta: é possível a um homem permitir que, por falta de autodisciplina, seus hábitos pessoais o controlam e ainda assim permanecem atraentes para outros? Resposta: os excessos nos hábitos de comer, beber ou ou relacionar sexualmente destroem o magnetismo pessoal e fazem com que a pessoa que os comete se torne um objeto de escárnio de todos os que conhecem. Não vou pregar moral, mas simplesmente dizer que um homem que não tem orgulho suficiente para controlar seus hábitos íntimos provavelmente será um fracasso em todas as empreitadas, pois esse hábito geralmente está associado a outros hábitos desagradáveis que tornam o desenvolvimento e a manutenção de sua personalidade atraente impossível. Pergunta: uma das causas mais comuns de uma personalidade não atraente é a tendência de ser rabugento, irritado, nervoso e impaciente? Você se importaria de se expressar sua opinião sobre isso? Resposta: a impaciência nada mais é do que expressão visível do egoísmo ou falta de autodisciplina. Consequentemente, nenhuma nunca inspirada a simpatia de ninguém. Há uma atitude mental negativa causada geralmente por hábitos de intemperança relacionado à comida, bebida e sexo, como mencionei antes, ou problemas de saúde provocados por essas formas de intemperança. Intoxicação devido a hábitos alimentares impróprios é uma das principais causas da impaciência e irritabilidade. Um médico me disse certa vez que as pessoas mantiverem o seu sistema digestivo tão limpo quanto mantêm o seu corpo, haveria pouca gente precisando de médico. Pergunta: qual o traço da personalidade próximo à lista? É a humanidade de coração.
Arrogância, ganância, vaidade e egoísmo nunca são encontrados no homem de personalidade agradável. Pergunta. Mas a humanidade não é geralmente associada à timidez? Não. Resposta. Não. No sentido em que estou falando, o termo significa um espírito modesto, com base no reconhecimento de que mesmo o maior dos homens é, em comparação ao sistema do plano de vida geral, apenas um fragmento do todo. A humildade de coração é o resultado de uma verdadeira compreensão de relação do homem com o Criador, somada ao reconhecimento de bênçãos materiais da vida, são um presente do Criador para o bem comum de toda a humanidade. O homem que está tranquilo com a sua consciência e em harmonia com o Criador é sempre humilde de coração e, em geral, tem personalidade atraente. Pergunta. Acredito que estejamos no 22º traço de uma personalidade atraente. Poderia nomeá-lo, por favor? Eu chamo de teatralidade positiva. A teatralidade, como um dos traços de personalidade atraente, é uma combinação de várias das outras características misturadas e usadas de modo adequado. É a capacidade de combinar expressões faciais com tom de voz, é a apresentação pessoal adequada, escolha das palavras, controle das emoções, cortesia, discurso eficaz, versatilidade, atitude mental, senso de humor, ênfase na diplomacia, de tal forma a dramatizar qualquer circunstâncias ou ocasião a fim de atrair a atenção favorável. O termo teatralidade, conforme utilizado aqui, não tem relação com o hábito comum de fazer piadas, palhaçadas ou fofocas, muito frequentemente usado de uma forma de atrair atenção. A próxima característica de personalidade atraente, esta está relacionada a esta. Ela é chamada de espírito esportivo. O homem capaz de vencer esse sem gabar-se e de perder sem resmungar, geralmente tem admiração dos outros. As escolas incentivam os espíritos esportivos, mas nas atividades físicas, porque os educadores sabem que este hábito torna-se parte do caráter e, como tal, com grande habilidade e utilidade nas relações humanas fora do esporte. Espírito esportivo é uma característica importante da personalidade atraente, porque inspira as pessoas a cooperar de maneira amigável. Pergunta: por que falar de maneira amigável? Sempre senti um homem com boa personalidade se revela, no entanto, em que se apresenta pela forma como aperta sua mão. Resposta: a capacidade de apertar a mão adequadamente tem a ver com a personalidade atraente. A pessoa que sabe cumprimentar de forma eficaz pode transmitir impressões bem definidas e
de muitos tipos diferentes. O homem especializado na arte de apertar a mão tem grande vantagem sobre aquele que carece dessa habilidade estudada. Pergunta. Bem, chegamos ao último traço da sua personalidade atraente. Qual seria? Uma resposta. Magnetismo pessoal. Sejamos francos. Desde o início, ao dizer que magnetismo pessoal é uma maneira educada de descrever a energia sexual, pois é precisamente disso que se trata. Não depois de negar que a energia sexual é algo que o indivíduo nasce, portanto, não pode ser desenvolvida por esforço pessoal. A energia sexual é um mecanismo da natureza com que ela cria, perpetua todos os seres vivos, desde a menor criatura de Deus até a maior obra, o homem. Portanto, não vejo razão para subterfúgios em relação à análise da energia sexual como uma das características mais importantes da personalidade, mas gostaria de deixar claro que este poder universal pode somar qualidades atraentes à personalidade apenas quando controlado e utilizado de forma adequada. Pergunta. Qual método de controle você se refere? Resposta. Refiro-me à transmutação, que significa transferência das emoções do sexo, da expressão física para qualquer objetivo construído que se deseja alcançar. É bem sabido que, quando um homem altamente sexual organiza uma força criativa irresistível e a redireciona para seus esforços profissionais, tem maior facilidade em convencer as pessoas a cooperar com ele. A emoção do sexo deve ser considerada um dos fatores mais importantes de uma personalidade atraente. Portanto, deixo aqui essa pista a partir da qual qualquer inteligente o suficiente para reconhecê-la pode acrescentar para muita a sua capacidade de influenciar as pessoas com personalidade. Nota. Cooperação e amizade são dois bens que não pode possuir antes de dar. Fim do terceiro capítulo.